Já deixa o like aqui e se inscreve. Como é que você voltou para sua área depois desse período aí? Então, aí eu trabalhei ali por 1 ano, depois trabalhei em café também, fui cleaner também, de tudo um pouco. Sim. E aí, nesse meio tempo, eu continuei aplicando para vagas. Então, assim, depois que eu tinha 1 ano e meio aqui, meu inglês continuava péssimo. Mas eu sou muito cara de pau e vou com a cara e com a coragem. Então, eu aplicava para as vagas e fazia entrevistas, fazia as screening calls com os recrutadores. E na época, assim, era uma piada, porque eu não conseguia entender, eu não entendia nada quando me ligavam, deixava ali anotadinho o que eu precisava falar durante os meus intervalos, né? Mas se saía um pouco do script, eu já não sabia o que fazer. E aí foi na tentativa de erro e acerto. Recebi algumas propostas que não deram certo, então, assim, no começo foi muita rejeição. Fiz entrevista para grandes empresas, grandes multinacionais do TI, por exemplo, que, claro, fui rejeitada para todas, porque eu não estava preparada. É, mas foi muito bom a experiência, é muito bom você se expor também, né? E aí, depois, ali, de alguns erros, eu recebi uma oferta, e ali eu já tinha começado, isso já era em 2022, eu já tinha começado a faculdade, porque o meu visto já tinha encerrado, né, como intercambista. Então, antes de entrar na sua área, você fez uma faculdade aqui. Eu comecei. Foi assim, eu comecei a faculdade em janeiro e depois de 1 mês eu estava trabalhando. Hum. E assim, e na época eu fiquei assim, pé da vida, porque eu não queria estudar. Eu falei, não, eu já tenho faculdade no Brasil, não quero fazer uma pós, não quero. E aí essa empresa me ofereceu o visto. Falou assim, olha, se você quiser, larga a pós e a gente vai te dar o visto e tudo mais. Falei, poxa, investi uma grana, né? Na faculdade. Na pós. Então, fiz marketing no Brasil. E aí aqui eu fiz a pós em International Business. É como se fosse o quê? Relações internacionais, negócios internacionais. Negócios internacionais, Hum, como se fosse um administrativo, hum, mas com os negócios, né, para entender melhor do mercado né? profissional aqui. E aí você chegou a fazer o visto, então? Não, não fiz o Ah, visto, porque eu já tinha investido na faculdade, tinha 1 mês que eu tinha começado, e, e eu teria o visto depois ali da faculdade também. E aí eu não, no final das contas, eu não queria ficar presa à empresa. entendi. Então, eu não precisei também, porque se eu tivesse precisado, eu teria aceitado. Ah, muito soberba, né? Não precisei. Tinha começado, Ah, paguei mó grana ali, né, pra fazer a pós. sim, Falei, não, vamos seguir. Eu falei, sim. daqui ali na frente eu vou estar, ó, arrasando, eu vou pra outra empresa. Que era uma É. empresa, uma startup, que assim, foi maravilhosa, foi uma escola, né, porque foi ali que eu aprendi basicamente tudo. Então, foi realmente muito boa, mas aqui existem várias oportunidades. Então, se você se prepara e se você mantém o foco, né, você consegue transicionar em vagas mais rápido, né? Bem diferente do que é no Brasil. Geralmente no Brasil você precisa ficar um tempo maior em cada empresa. Se você fosse dissecar a sua primeira entrevista lá, nessa vaga que você conseguiu, o que é que você acha que fez você conseguir aquela vaga? Porque eu acho que a primeira oportunidade é a mais difícil, né? Então, se você entende o que você precisa para conseguir a primeira, fica mais fácil. Então, o que você acha que foi Com certeza. a sua, sei lá, que foi que fez você conseguir aquela primeira? Bom, 2 pontos: iniciativa e autoconfiança. Meu inglês não era bom, não estava bom ainda. Eu tinha acabado de terminar os 2 anos de inglês, então eu vim pra cá com nada. Então, assim, no meio de uma pandemia, consegui um nível ali intermediário, pré-intermediário. Mas eu não tinha muita confiança, assim, não tinha confiança
né, para destravar. Eu era muito travada, por mais que eu entendesse já bastante, eu era ainda muito travada para falar. Porém, nas entrevistas, eu treinava horrores antes de fazer a entrevista. E na entrevista eu era, né, o melhor que eu podia ser naquele momento. Então você precisa mostrar que você tá assim ali, pau para qualquer obra, Hum. que você tá disposto, que você tem iniciativa para aprender, por mais que você não tenha ali a experiência desejada, mas que você vai correr atrás, né, e você vai conseguir. Foi basicamente isso que realmente eu fiz, porque é muito diferente, né? O que eu fazia no Brasil é a mesma área, e isso acontece com várias outras áreas. Você tem a sua experiência no Brasil, mas aqui é um outro mercado. Então, você vai precisar se adaptar, você vai precisar aprender novas skills, mas iniciativa, assim, acho que é o que o mercado mais deseja, principalmente de profissionais estrangeiros. Você acha que a sua energia na hora de se comportar ali na entrevista, essas coisas foram mais importantes até do que o que você sabia fazer, da sua experiência? Eu acredito que foi um meio a meio. É importante também, foi importante para mim que eu soubesse, porque era, no final das contas, recrutamento, porém, o recrutamento que eu fazia que era para outras áreas. Então, eu tive que aprender do zero, assim, engenharia, farma, área de construção. Então, assim, eu nunca tinha ouvido falar dessas áreas. São áreas muito técnicas. E eu precisei aprender num outro idioma. Então, assim, foi muito desafiador. Mas, por exemplo, o meu gerente que me contratou na época, ele notou, né, no meu perfil essa iniciativa e ele deu um voto de confiança, porque no final das contas eu não tinha a experiência técnica ali, né, nas áreas que ele precisava que eu recrutasse. Então, acho que foi isso. É um meio a meio, né? Na É, verdade. Porque realmente não adianta você ter toda a experiência e chegar lá na entrevista e não saber se vender ali, né? Porque é uma venda, não né? adianta. É uma venda. No final das contas, é você saber vender seu peixe e mostrar para o que você veio. Você quer ver mais histórias assim? Se inscreve aqui no Boulder.